Há um tipo de silêncio que não vem da ausência de som, mas da presença de algo mais profundo. Uma pausa tão sutil, tão sagrada, que parece que sua alma está lembrando algo que nunca esqueceu. E nesse espaço, antes que a próxima respiração entre, tudo pode mudar. E se a respiração que você está prestes a dar não for apenas ar, mas identidade? Não a identidade que os outros esperam de você, nem a moldada pela dor do passado ou por histórias inacabadas, mas aquele que já está livre, já está completo, já está alinhado com tudo o que você tem tentado tanto atrair. Neville Goddard disse uma vez: mude seu conceito de si mesmo e você mudará seu mundo. Mas, e se a maneira mais poderosa de fazer isso não for pensando mais intensamente, mas respirando de forma diferente? Respire não como a versão de você que ainda está esperando. Respire como aquele que já recebeu. Sua respiração não é uma coisa passiva. Não é apenas o pano de fundo da sua existência. É o mensageiro entre mundos. A ciência finalmente está alcançando o que místicos e sábios sabiam há milhares de anos. O trabalho de Bruce Lipton em epigenética mostra como sua biologia responde à percepção. Mas o que leva a percepção para o corpo? O que transforma pensamento em sinal? Respiração. Sua respiração não apenas oxigena seu sangue. Ela fala diretamente com seu sistema nervoso, sua química, seus programas subconscientes. Cada inalação é uma transmissão. Cada exalação é uma escolha. Você provavelmente já sentiu isso antes. A vontade de escapar do peso de quem você tem sido. Aquele sussurro interior. Não posso viver assim anymore. Aquele momento em que o espelho não reflete sua verdade, mas seus hábitos. Aquela sensação de que algo dentro está desatualizado, como um software que você esqueceu de atualizar. Isso não é frustração. Isso é um chamado sagrado para o renascimento da identidade. Não amanhã, não em algum avanço distante, mas agora. E, no entanto, a maioria de nós foi ensinada a respirar apenas o suficiente para sobreviver, para continuar funcional, para manter tudo junto, mas não para criar, não para se tornar, não para se transformar. A respiração de sobrevivência é superficial, mantém você preso no ciclo do eu antigo, apenas consciente o suficiente para seguir os movimentos, apenas entorpecido o suficiente para não sentir a dor do desalinhamento. Mas a respiração, respiração sagrada, nunca foi feita apenas para te manter vivo. Era para te despertar. Nas tradições antigas, dos sábios yogis da Índia aos místicos do caminho sufi, o respirar era mais do que biologia. Era prana, a inteligência viva que se move através de todas as coisas. Era espírito, era a intenção dada forma. Naquelas ensinamentos, respirar com consciência não era um luxo. Era um renascimento. Foi um êxodo pessoal, deixando o Egito do seu antigo eu para trás, não como uma metáfora, como uma verdade sentida, celular. Você não está aqui para se apresentar. Você não está aqui para esperar. Você está aqui para lembrar. E a memória, verdadeira memória, vive na respiração. Porque antes de o mundo te ensinar a perseguir, a duvidar, a encolher, você já sabia como respirar como seu eu completo. Você apenas esqueceu. E este vídeo não é uma palestra. Não é mais um como fazer sobre manifestação. É uma porta para o fôlego que muda tudo. Vamos começar. Há uma respiração que você já tomou 1000 vezes. E ainda assim, nunca realmente sentiu. Ele entra no seu corpo enquanto sua mente está em outro lugar. Ele entra e sai sem significado. Mas a primeira respiração consciente, aquela que você escolhe com presença, não é apenas uma função de sobrevivência. É o nascimento de um novo eu. Silenciosamente, marca o fim de quem você pensava que era e o começo de quem você realmente é. Frequentemente pensamos que a mudança acontece na ação, nas escolhas externas, mas nada realmente muda fora até que algo respire de maneira diferente dentro. Seu respirar sempre foi um espelho honesto. Nunca mente. Quando você está com medo, ele encurta. Quando você está em paz, ele se abre. Quando você está fingindo, ele se aperta.
E quando você está em casa, em si mesmo no agora, ele flui. Isso porque cada respiração carrega o eco de um autoconceito. Você não respira apenas como um corpo. Você respira como uma identidade. E às vezes essa identidade está silenciosamente te mantendo refém, ainda se agarrando a velhas narrativas, ainda repetindo histórias que já não se aplicam. Histórias de não ser suficiente, de quase, de um dia. E a cada respiração inconsciente, essas histórias permanecem vivas. Não porque sejam verdadeiras, mas porque são familiares. Você não percebe que ainda está respirando como a versão de você que foi rejeitada, abandonada, duvidada. Não porque é quem você é, mas porque é quem você tem respirado como. A sabedoria antiga sabia disso. Nos rituais yogis praticados há milhares de anos, a respiração não era tratada como mero ar. Era prana, uma corrente sagrada de consciência. Respirar de maneira diferente era tornar-se diferente. Não havia separação entre o estado de respiração e o estado de ser. A maneira como você inspira era a maneira como você convida. A maneira como você exala era a maneira como você libera. É por isso que os ensinamentos de Neville não se limitam à imaginação mental. Eles são físicos, vibracionais, incorporados. Você não pode assumir o novo eu com a respiração do eu antigo. Se você tentar visualizar uma vida diferente enquanto ainda respira como uma pessoa presa ao medo ou lutando, sempre parecerá fora de alcance, porque o corpo ainda é leal ao passado. E até você respirar como se já estivesse feito, você está apenas fingindo. Então pergunte a si mesmo, não com a cabeça, mas com os pulmões, como seria respirar como aquele que já respirou? O que mudaria, não em seus pensamentos, mas no ritmo do seu peito? A respiração se aprofundaria, amoleceria, subiria em alegria ou se acomodaria na certeza? Não há resposta certa, apenas aquela que se sente como lar. Porque a verdade é que seu próximo eu não está esperando na sua mente, está esperando na sua respiração. E o momento em que você escolhe respirar com essa consciência é o momento em que tudo começa de novo, silenciosamente, poderosamente, de dentro. A maioria das pessoas respira como vítimas e seus resultados provam isso. Há um tipo de respiração que não nutre. Ela implora, não diz, estou aqui, sussurra, por favor, deixe-me sobreviver a isso. E muitos estão respirando assim sem saber que foram ensinados a respirar como alguém que espera permissão. A respiração é superficial, preso no peito, apertado nas costelas. Não se expande, se esconde. Não porque os pulmões são fracos, mas porque a identidade por trás da respiração ainda vê a vida como algo a ser suportado. A respiração superficial é mais do que um padrão físico. É uma declaração energética. Diz, eu não me sinto seguro. Eu não mereço ocupar espaço. Estou apenas tentando passar o dia. E sem perceber, isso se torna a vibração padrão que você carrega em cada decisão, cada interação, cada desejo que tenta manifestar. Você respira como alguém que espera que tudo dê certo, não como alguém que sabe que já deu. E o universo não responde à esperança. Ele responde à frequência. Isso não é sua culpa. Seu sistema nervoso foi condicionado por anos de repressão, estresse e sobrevivência. Sua respiração aprendeu a se tornar menor, porque sua vida parecia pesada demais. E o que começa como um mecanismo de enfrentamento torna-se uma identidade. O realizador, o agradador, o lutador. Mas aqui está a verdade que a ciência moderna está agora confirmando, especialmente no trabalho em torno do nervo vago e da neuroregulação induzida pela respiração. Sua respiração não apenas segue a emoção, cria-o, pode ativar a paz, pode invocar presença, pode mudar seu cérebro e recalibrar sua química. O corpo tem prestado mais atenção à maneira como você respira do que às palavras que você fala. Tem seguido as instruções da sua expiração. Se essa expiração for apressada, tensa, incompleta, seu sistema pensa que o mundo é perigoso. Se essa exalação for constante, fundamentada, completa, seu sistema começa a acreditar.
Estou seguro. Posso receber. Eu pertenço. Essa é a mudança. De respirar como uma vítima a respirar como um recipiente. De viver em modo de espera para ancorar em modo de recepção. Você não está mais pedindo permissão ao mundo para mudar. Você está informando ao mundo que já mudou. E essa mudança não começa com afirmações ou journaling. Começa no lugar mais sagrado que ninguém pode ver. A respiração que você escolhe em silêncio. A respiração que diz, sem som: eu não sou mais quem eu era. Sou aquele que recebe com graça. Porque a respiração não mente. Não pode atuar. Ele só revela a verdade de quem você acredita ser. E uma vez que você respira de forma diferente, não porque alguém lhe disse para fazer, mas porque parece uma lembrança, você começa a mudar todo o campo ao seu redor. Não pela força, não pela prova, mas pela presença. Porque a presença não persegue, magnetiza e começa com uma verdadeira respiração. Há uma diferença sagrada entre imaginar seus desejos e incorporá-los, entre ver a imagem do seu futuro e entrar na sensação de já estar lá. Neville Goddard nos ensinou a assumir o sentimento do desejo realizado, mas o que ele implicou, e muitos ignoram, é que a suposição não é apenas um pensamento, é um estado de respiração, uma mudança que começa não no intelecto, mas nos pulmões. A maioria das pessoas tenta sentir abundância enquanto ainda respira como alguém que está em falta. Eles tentam se sentir amados enquanto ainda seguram a respiração de alguém que teme o abandono. Eles visualizam o sucesso enquanto exalam com hesitação, com dúvida, com tensão interna. E o corpo percebe. O subconsciente percebe. O campo ao seu redor percebe. Porque a respiração revela sua verdade, muito antes da mente terminar suas frases. Então, o que significa respirar como se já estivesse feito? Significa que a inspiração carrega certeza, não busca. Significa que a pausa no topo está cheia de gratidão silenciosa, não de necessidade. E isso significa que a exalação não suspira de exaustão, mas libera os últimos vestígios do eu que já não se encaixa. Há um suspiro que não espera. Ele sabe. Não pede, declara. Esse é o fôlego de alguém que não espera mais. Quem não se apresenta mais. Quem já não duvida. E essa respiração cria resultados, porque carrega uma frequência que o mundo não pode ignorar. Deixe-se começar um ritmo que fale ao campo quântico. Inspire, como a versão de você que já vive na realidade que antes você só sonhava. Sinta essa respiração entrando como se fosse a sua primeira em um novo mundo. Segure-o, não com esforço, mas com reverência, como se estivesse se curvando para a verdade de que já é sua. E então exale, suavemente, completamente, liberando a frequência ultrapassada de tentar, de perseguir, de tornar-se. Isso não é imaginação, é impressão. Você está treinando seu sistema nervoso, seu subconsciente e sua energia para reconhecer uma nova linha de base de existência. Você não está mais respirando para ter esperança. Você está respirando para ancorar. E o que é extraordinário é que esse ritual não leva horas, leva momentos. Mas esses momentos, se sentidos plenamente, podem alterar toda a sua trajetória. Porque cada vez que você respira como a versão de você que já chegou lá, você encurta a distância entre onde você está e para onde está indo. Até que um dia, não haja mais distância. Apenas respiração. Apenas presença. Apenas verdade. Antes de avançarmos, pause por um momento. Se algo dentro de você já começou a mudar, mesmo que ligeiramente, se você sentiu a respiração pousar de uma forma um pouco diferente, o coração se abrir um pouco mais, então há algo esperando por você no comentário fixado. Não uma resposta, uma reflexão, uma chave que se alinha com tudo o que você está começando a lembrar agora. Quando estiver pronto, vá lá. Deixe o que está escrito falar com a parte de você que já sabe. Às vezes a resistência que você sente não é um pensamento, é um ritmo, uma respiração que hesita no seu peito como se parte de você ainda estivesse segurando, silenciosamente, firmemente,
invisivelmente. E mesmo enquanto você fala afirmações e visualiza sua nova vida, seus pulmões ainda ecoam as vibrações do seu passado. Porque a identidade não vive apenas na memória, vive na respiração. E o velho você, o versão moldada pelo trauma, pela escassez, pela sobrevivência, aprendeu a respirar de uma maneira que protegia sua dor. Há uma razão pela qual você tem dificuldade em sentir tranquilidade ao visualizar a abundância. Há uma razão pela qual suas manifestações parecem próximas, mas inalcançáveis. Não é porque você está fazendo algo errado. É porque o sopro do seu eu passado ainda está moldando a química do seu agora. Você pode não perceber, mas o diafragma se lembra. O peito se lembra. O padrão respiratório do medo, da espera, do esforço excessivo, ele se torna a base do seu ser. E sem mudar esse padrão, nenhum novo eu pode realmente se estabelecer. O trabalho de Bruce Lipton nos mostra que o corpo armazena trauma não apenas no cérebro, mas no sistema nervoso, na própria maneira como nos mantemos. E a respiração é a primeira mensageira dessa impressão. Se você já percebeu que prende a respiração enquanto pensa em dinheiro, ou aperta o peito ao imaginar o amor, isso não é sabotagem. Isso é sobrevivência. O antigo você não é malicioso. É simplesmente condicionado. Aprendeu a respirar em pânico, em defesa, em proteção. E agora, ele resiste à sua expansão, não porque não queira que você cresça, mas porque ainda não confia que é seguro soltar. Mas a respiração pode quebrar esse ciclo, não pela força, mas pelo ritmo. Quando você interrompe o fluxo familiar, quando você exala mais do que seu padrão, quando você respira em lugares que não sentem oxigênio há anos, você desperta um sinal adormecido. Você lembra ao corpo: não estamos mais em perigo. Você mostra ao sistema nervoso: podemos respirar plenamente agora. Podemos sentir plenamente agora. Podemos receber plenamente agora. Isso não é sobre controlar a respiração. É sobre ouvi-lo, notando onde ele se contrai, onde ele pausa, onde se esconde. E suavemente, de forma consistente, trazendo um novo ritmo. Um ritmo que não defende, mas abre. Que não teme, mas confia. Que não repete a velha identidade, mas acolhe a verdadeira. Porque quando você muda sua respiração, você não apenas relaxa, você se solta. E nessa libertação, o eu antigo não tem mais ar para sobreviver. E o novo eu, finalmente tem espaço para respirar, como uma mulher. Usou um ritual de respiração de 48 horas para deixar uma vida inteira de escassez. Ela não parecia alguém prestes a mudar toda a sua vida. Ela não estava meditando nos Himalaias, nem participando de um retiro espiritual. Ela estava sentada no chão do seu quarto, cercada por contas e pelo pesado silêncio que se segue a muitas decepções. Mas algo havia mudado. Não em sua mente, não em suas circunstâncias, mas em sua respiração. Por anos, ela tentou manifestar abundância. Ela tinha lido todos os livros, dito as afirmações, visualizado a vida dos sonhos. Mas por trás de tudo isso, ela ainda respirava como alguém esperando ser resgatada. Sua inspiração era apertada, sua exalação estava incompleta. Era a respiração de alguém que não acreditava plenamente que a vida que desejava estava disponível para ela. E não importa quantas vezes ela dissesse: "Eu sou abundante", seu hálito continuava dizendo: "Não tenho certeza". Até que ela tentou algo radicalmente simples. Um ritual de respiração enraizado na presença. Sem incenso, sem cânticos, sem esforço. Apenas uma decisão. Por 48 horas, ela se comprometeu. Não a esperar, mas a respirar como se já estivesse feito. Todas as manhãs, antes que o mundo pudesse influenciar seu estado, e todas as noites, antes que o sono pudesse levá-la de volta ao inconsciente, ela sentava-se em silêncio e respirava. 3 rodadas. Inspire como a versão de si mesma que já tinha o que antes só imaginava. Segure essa respiração com uma gratidão silenciosa, não tentando sentir mais, mas deixando o sentimento falar em silêncio. Então exale, não como a mulher sobrecarregada de dívidas ou preocupações,
mas como aquela que não tinha nada a provar, nada a perseguir, nada a consertar, apenas sendo. Na primeira noite, a mente resistiu. Sussurrou todas as velhas dúvidas, mas ela continuou respirando. Na segunda manhã, algo se abriu. Seu peito amoleceu. Sua mandíbula relaxou. Uma sensação de calma que ela não sentia há anos começou a percorrer seu corpo. Não porque ela tivesse resolvido tudo, mas porque, pela primeira vez, sua respiração estava alinhada com a verdade que ela queria viver. E no final do segundo dia, ela não era a mesma. As contas ainda estavam lá, mas a identidade dela não estava. A identidade da falta, do esforço, da espera havia perdido seu poder. Algo novo havia tomado raiz. E apenas alguns dias depois, uma oportunidade inesperada apareceu. Uma que ela não perseguiu. Uma que ela não manipulou. Uma que combinava com sua respiração, não com seu medo. Isso não é magia. Isto é coerência. É isso que acontece quando a respiração não contradiz mais a visão. Quando seu corpo para de discutir com seus sonhos. Quando você para de respirar como alguém preso na escassez e começa a respirar como alguém que já voltou para si mesma. Não foi o ritual que mudou a vida dela. Foi a decisão de não mais respirar como a versão antiga. Foi isso que criou a mudança. E essa mudança está disponível para qualquer pessoa. Porque começa, não no mundo, mas na respiração. Você não precisa acreditar, precisa respirar diferente. Tantos buscadores estão exaustos, não porque sejam preguiçosos, não porque lhes falte disciplina, mas porque têm tentado forçar a crença através da mente, enquanto o corpo ainda respira dúvida. Eles dizem as palavras, eles visualizam o resultado, mas algo dentro deles ainda está esperando por provas, ainda prendendo a respiração, ainda hesitando em receber plenamente. E aqui reside o paradoxo sagrado. Você não precisa acreditar com sua mente quando sua respiração já fala crença por você. O mundo responde mais à sua respiração do que aos seus pensamentos, porque a respiração é o primeiro sinal, a primeira vibração, a primeira declaração de como você se vê. É a respiração, não a crença, que conduz à mudança, que leva à química. Isso lidera o campo. A crença é uma consequência do alinhamento, não a exigência. Você não precisa se convencer de que é digno. Você não precisa se convencer de que merece mais. Você simplesmente precisa respirar como alguém que não discute mais com sua própria expansão. Isso muda tudo, porque remove a pressão de sempre se sentir em alta vibração, sempre pensar positivamente, sempre acreditar com certeza inabalável. Mostra que, mesmo nos momentos em que sua mente está duvidando, sua respiração ainda pode reivindicar a verdade. Mesmo quando você está incerto, seu corpo pode liderar. Pense nisso como um rádio. Você não espera ouvir a música antes de sintonizar o rádio. Você sintoniza primeiro, então você recebe. A respiração é o seu botão. E no momento em que você o ajusta, gentilmente, intencionalmente, consistentemente, começa a receber uma transmissão diferente do universo. Isso não é contornar. Isso é incorporação. É o conhecimento mais profundo de que o corpo não mente. Que o subconsciente ouve mais como você respira do que o que você diz. Que quando você exala em calma, em confiança, em presença enraizada, você diz ao campo quântico: estou disponível, estou pronto, já estou aqui. E você é. Mesmo que suas circunstâncias ainda não tenham alcançado. Mesmo que o espelho ainda reflita o eu antigo. A respiração sabe. E quanto mais você deixar que ele conduza, mais a crença segue. Não como algo forçado, mas como algo lembrado. Algo já vivo em você. Esperando para ser reivindicado, não com esforço, mas com ar. O ego nem sempre grita. Às vezes ele sussurra através do esforço. Disfarça-se como disciplina, como controle, como perfeccionismo. Ele te diz: tente mais, faça acontecer. E nessa tensão sutil, algo sagrado se perde. A respiração congela, o peito se fecha, a força vital se contrai. Não porque você falhou,
mas porque você, sem saber, voltou à respiração do esforço, não do recebimento. Você pode nem perceber isso. Você está visualizando a vida dos seus sonhos, falando afirmações, mantendo uma intenção clara, mas seu corpo está tenso. Sua mandíbula está cerrada. Seus ombros estão tensos. E no silêncio entre a inspiração e a expiração, você está prendendo a respiração. Não como um âncora espiritual, mas como um sinal de que está se esforçando demais para provar seu valor. Este é o truque favorito do ego: convencê-lo de que a manifestação é algo a ser alcançado, que você deve agir, consertar, lutar para se alinhar. Mas a respiração revela a verdade, porque a respiração não mente. Ou flui, ou resiste. E quando resiste, muitas vezes ecoa um medo mais profundo. E se eu ainda não for o suficiente? E se não funcionar para mim? E se eu estiver apenas fingindo? É nesse momento que você deve lembrar: criação não é performance. É ritmo, é confiança, é rendição. Não é rendição como desistir, mas como liberar a necessidade de controlar o resultado. Renda-se como uma árvore confia no vento, ou como uma onda confia no oceano. Quando você libera essa tensão com uma exalação completa, você não está abrindo mão do seu poder. Você está voltando a isso. Você está deixando o corpo lembrar o que a mente esqueceu, que a facilidade não é fraqueza, que a suavidade não é passividade. Receber não é sobre merecer, é sobre alinhamento. E nesse momento de deixar ir, a verdadeira mudança acontece, porque você não está mais tentando manifestar. Você está se tornando o espaço através do qual a manifestação flui naturalmente. A respiração não está mais refém do esforço. Torna-se um portador da verdade, um ritmo de transformação, uma frequência do agora. Você não precisa forçar o que já está alinhado. Você só precisa liberar o que resiste a isso. E o primeiro lugar para fazer isso é na respiração. Nem uma vez, mas repetidamente. Até que sua respiração não mais reflita luta, mas quietude. Até que não imite mais o esforço, mas a confiança. Até que o ego não se esconda mais na inspiração, mas se dissolva na expiração. E nessa exalação, você retorna ao seu centro, à sua clareza, a parte de você que nunca precisou tentar ser digno, apenas lembrar que você já é. O segredo do código da respiração de 5.000 anos. Existem rituais mais antigos que a linguagem. Práticas sussurradas através das gerações, carregadas não por livros, mas pelo sopro. Nas tradições sufis, nas escrituras védicas, nos ensinamentos dos místicos antigos, o respirar não era apenas sobrevivência, era acesso, um portal sagrado para o plano divino dentro de você. Eles entenderam algo que a vida moderna quase esqueceu, que a respiração é uma ponte entre o invisível e o visível, entre o que se assume e o que se torna real. Esses antigos códigos de respiração não eram elaborados. Eram simples, puros, vivos, porque a verdade não precisa ser complexa, ela precisa ser incorporada. E um dos rituais mais poderosos, praticado por milhares de anos em silêncio e devoção, é este: a respiração intencional da identidade. Começa na quietude. Você se senta não como aquele que espera, mas como aquele que sabe. Você inala, não com esforço, mas com declaração, como se seus pulmões já pertencessem à versão de você que é livre, abundante, alinhada. Você segura, não com esforço, mas com reverência, sentindo, não pensando, deixando a gratidão surgir naturalmente, não porque algo apareceu, mas porque já vive dentro de você. E então você exala, liberando não apenas ar, mas o sopro da antiga identidade, a respiração da espera, o sopro da escassez, o sopro da necessidade. Este ritual não leva horas, exige presença. 2 minutos, 3 rodadas, 3 convites sagrados para lembrar. E quando repetidas 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite por apenas 48 horas, algo se abre, não como mágica, mas como o alinhamento. Neville diria:
O que você assume ser verdade se torna sua realidade. E esta respiração antiga, simples e poderosa, é como você assume sem palavras, como você declara sem palavras, como você incorpora sem precisar provar, porque o seu corpo está ouvindo, sua energia está se ajustando e a sua respiração está escrevendo novas instruções no tecido do seu ser. Não se trata de controlar seus pensamentos, é sobre comandar sua frequência. E a respiração faz isso sem esforço, se você deixar que ela conduza. Há uma razão pela qual a respiração sobreviveu a cada linhagem de despertar. É a única prática que você carregou consigo, desde o momento em que chegou. E será a última coisa que você soltará quando este capítulo terminar. Entre esses dois momentos, cada respiração consciente se torna uma escolha. Ficar no eco de quem você era, ou respirar como aquele que você sempre deveria ser. E uma vez que você escolhe, o código não está mais escondido. Torna-se você. A manifestação não é uma corrida, não é uma tarefa a ser concluída, é um estado a ser habitado. E ainda assim, muitos acabam se esgotando. Não porque lhes falte clareza, mas porque não conseguem sustentar a energia emocional necessária para permanecer alinhados. Eles começam com força. Eles se sentem inspirados. Mas alguns dias depois, eles desmoronam em velhas dúvidas, velhos hábitos, velhos suspiros. Por quê? Porque o corpo não foi treinado para sustentar a vibração. Não foi nutrido com o ritmo certo. É aqui que a respiração encontra a bioquímica, onde a prática sagrada se funde com a neurociência moderna. A maneira como você respira influencia a dopamina, o neurotransmissor que governa sua motivação, seu impulso, seu prazer na jornada. E quando sua respiração é inconsistente, superficial ou estressada, seus sinais de dopamina se dispersam. Você perde o foco, você perde a alegria, você perde a conexão com a versão de você que continua não por força, mas por alinhamento sentido. Você não precisa de mais disciplina. Você precisa de um fôlego que te sustente, que ancora a visão não apenas na sua mente, mas na sua resistência emocional. Porque sem consistência emocional, até as intenções mais claras desmoronam. O universo não responde a faíscas passageiras. Ele se move com a frequência que sustenta. Cada vez que você respira profundamente em um momento de pico, quando sente alegria, gratidão, satisfação, seu sistema nervoso memoriza esse sinal. Essa respiração se torna um novo padrão, um novo caminho energético, uma nova mensagem para o campo quântico. É assim que sou agora. E quanto mais você repete essa respiração em momentos de dúvida, mais seu corpo se estabiliza na frequência de receber. É por isso que os resultados muitas vezes parecem surgir do nada após um período de trabalho interior. Não é porque você de repente se tornou digno, é porque o seu estado interior se tornou estável. Não alto, estável, previsível em sua coerência, pacífico em sua identidade, certa em sua vibração. A respiração é a portadora dessa certeza, não nos picos de excitação, mas nos momentos diários de quietude, quando você escolhe inspirar com presença e expirar com confiança. É nesse momento que você constrói resistência. É quando seu campo de manifestação se torna magnético, não caótico. É quando seu caminho parece menos esforço e mais alinhamento. Você não precisa gerar mais força de vontade. Você precisa treinar sua respiração para manter o sentimento tempo suficiente para que o externo o alcance. E esse treinamento não começa com luta. Começa com simplicidade, com a suave repetição de um novo padrão. Uma respiração. Então, mais uma. Até que seu corpo não espere mais para acreditar, porque já sente, porque já sabe, porque já é. Seu novo eu respira de forma diferente. Então, comece a praticar hoje. A mudança de identidade mais poderosa não acontece no seu guarda-roupa, na sua conta bancária, ou mesmo no seu comportamento externo. Acontece em silêncio, em ritmo, na maneira como seu corpo respira quando ninguém está olhando, na maneira como seu peito se abre, ou não,
quando confrontado com a incerteza. Seu novo eu não é uma ideia que você está buscando. É uma frequência que você começa a respirar. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa ter tudo resolvido. Mas você precisa sintonizar com a respiração do eu que está se tornando. Essa versão de você, aquele que recebe com facilidade, que confia no processo, que mantém a certeza nos ossos, respira de maneira diferente. Não porque ela está fingindo, mas porque ela não alimenta mais a tensão da indignidade. Pausa por um momento e pergunte: como ela respira quando as coisas não saem como planejado? Como ele exala quando o saldo bancário está mais baixo do que o esperado? Como o seu eu superior navega pela decepção, não com reação, mas com ritmo? Esta é a prática. Não consertar, não forçar, mas lembrando que a respiração não é apenas uma ferramenta, é a autoimagem em movimento. Cada inspiração diz: é assim que sou agora. Cada exalação libera quem você não precisa mais ser. E quando feito consistentemente, isso se torna um ritual de realinhamento. Não apenas uma vez por semana, mas na quieta trama da sua vida diária. É uma simples verificação. Como estou respirando agora? Estou respirando como alguém que ainda está se esforçando para se tornar? Ou estou respirando como aquele que já é? Essa pergunta não precisa ser respondida com palavras. A respiração responde por você. E se ainda estiver preso no medo, no esforço, na contração, tudo bem. Você não precisa julgá-lo. Você só precisa notar, porque o perceber já é a mudança. A consciência já é o retorno. Você não está aqui para se acalmar constantemente. Você está aqui para ativar seu verdadeiro eu, para despertar a parte de você que não se encaixa mais na antiga respiração. Alinhar-se com o ritmo de alguém que não negocia mais com seu próprio poder. E a beleza dessa verdade é que você não precisa esperar. Você não precisa de mais conhecimento. Você não precisa de circunstâncias perfeitas. Você só precisa de respiração que reflita a versão de você que já sabe. Eu não estou me tornando. Estou lembrando. E esta respiração é a prova. Expire o passado. Inspire a versão que já tem. Há uma respiração que não espera. Ela se lembra. Neville disse: assuma o sentimento do desejo realizado e respire lá. Sua biologia ouve. Seu futuro responde ao ritmo que você escolhe agora. Não bata à porta do seu novo eu. Respire como se já vivesse lá, porque você já vive.